que vai fazer a nossa prece inicial hoje, tá, gente? Vou convidar ele para poder ele fazer a nossa prece, tá? Tô só fixando aqui o comentário. Pronto. Comentário fixado, tá certo? Tema de hoje: mediunidade, juventude e maturidade. Hoje a gente vai ter a facilitação do nosso amigo Victor Valzertudes, de lá do Centro Batuíra, tá? E aí, para poder a gente começar, a gente vai fazer a nossa prece, né? Enquanto o pessoal vai entrando aí, vai acenando, eu vou responder e vou acenar também, porque eu sou uma pessoa educada, né? Para aqueles que me conhecem, sou um poço de simpatia também. Eu vi que hoje a gente precisa aceitar elogios e se elogiar também. Então, eu sou um poço de simpatia, tá, pessoal? Pronto, eu vou convidar Erasmo agora, né? O pessoal já está entrando. Acredito que já temos coro para poder dar continuidade, né, ao nosso estudo. Erasmo, aguardando o Erasmo aceitar, né? Boa noite, Adriele. Menos, Boa né, noite. Priscila? Boa noite, pessoal. E aí, Erasmo, boa noite. E aí, tranquilidade? Tá tudo na paz. Gente, eu gosto de colocar aquela musiquinha de fundo, né? Como vocês já sabem, para ver se a gente se acalma. Se estiver atrapalhando vocês, tá certo? Se estiver muito alto, por favor, falem aí, tá certo? Que eu dou uma regulada aqui, ok? E aí, Erasmo, bora fazer E essa aí, tranquilidade? prece. Vamos fazer essa prece. Pronto, tu que tá E ouvindo começa. aí, tá atrapalhando o som? Não, tá não. Tá de boa. Ah, então tá limpeza, tá beleza. Os passarinhos estão cantando bem. Estão cantando bem, né? É. Vai cantar melhor que a gente, viu, Erasmo? É. É. Começar nossa prece. Quero ler uma mensagem que eu peguei agora no livro aqui. E em seguida eu dou continuidade à prece. Certo. O livro é Prece do Coração, Lorival Lopes. E tem aqui: Senhor, não me deixei viver maquinalmente, sem sentimento, sem abertura, sem esperança, com um vazio que aperta, tolhe e infelicita. Não posso viver assim. A tua voz me diz que existem novas entradas por onde andar. Dependendo do meu esforço, uma nova visão da vida se abre e se materializa. Sinto isso nas entranhas do meu ser, como querendo pôr abaixo a minha resistência na preguiça, no vício, na revolta. Estou necessitado das tuas vibrações calmantes e levantadoras das forças. Atua, portanto, em mim e desperta as minhas qualidades. Fortifica o meu pensamento, equilibra o meu sentimento e faz-me melhor a cada momento. Quero estar contigo, abastecer-me e reabastecer-me na tua luz e no teu amor. Suprindo interiormente, vou desmontando a máquina em que me converti e me transformando em gente que vibra, espera e confia. Obrigado, obrigado. Senhor Deus, equipe espiritual amada, Jesus, irmão maior, mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um estudo da nossa mocidade e que a equipe espiritual possa estar iluminando nossos irmãos que vai estar à frente ao trabalho, na tua bendita paz, no teu imenso amor, para que tudo ocorra bem e que as dúvidas sejam esclarecidas e que possamos debater, dialogar da melhor forma possível, do nosso jeito. Que a paz, o amor esteja presente no coração de cada um que está participando, daqueles que não puderam participar, que a tua luz também vá até eles. Pedimos a permissão para mais um estudo nessa noite agradável. Assim seja. Que assim seja, meu Pai. Erasmo, muito obrigado pela mensagem, obrigado pela prece, tá certo? Agora eu vou despachar você para trazer outro convidado. Ah,
Só um instante, tá, gente? Que eu tô providenciando aqui o convite para o Vitor. Pronto, ele já tá aqui online. Pronto, já foi adicionado. Boa noite para quem deu boa noite, eu não respondi, né? Grande Vitor! Olá, boa noite. E aí, meu amigo, tudo certinho? Tudo certinho. Coisa boa, graças a Deus. E Graças aí, a preparado? Vamos embora. Vamos embora. Que o que não falta aqui Conversar agora com é essa galera. conteúdo pra gente trabalhar. É, com certeza, com certeza. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, tá certo? Vocês vão escrevendo aí, tá? Que enquanto o Vitor for falando, eu vou acompanhando. E aí a gente vai fazendo esse diálogo maravilhoso. Ok? Que bom, né, Priscila, que você tá gostando. Espero que os demais estejam gostando também do som, tá? E que fiquem todos bem calminhos. Porém atentos, porém atentos. Porém atentos, porém atentos. Porém atentos, não é verdade? Então, Com certeza. Vitor, vamos agradecer, né, ao pessoal que durante a semana mandaram as suas dúvidas, né? Contribuíram para o acontecimento desse estudo. Com certeza norteou bastante você, né, na sua preparação. Com certeza, com certeza. Nossa, o tema mediunidade é um tema muito vasto, sabe? E aí, assim, quando a gente vai tendo uma vivência dentro da doutrina, até mesmo quem trabalha na reunião mediúnica, vê que a gente pode tirar para, assim, 1000 lados ao mesmo tempo, entende? E aí é muito mais proveitoso quando a gente sabe para onde qual o interesse que aquele público está querendo saber, sabe? Porque, querendo ou não, todo mundo já tem uma bagagem, já teve estudos e aulas sobre esse tema. Então, para não ficar uma coisa desinteressante e repetitiva, o que é que de fato vocês estão querendo saber sobre isso? Então, assim, isso é o que vai fazer esse momento ficar mais legal, né? Com certeza. Mais rico, né? Mais rico. E, gente, só para quem não sabe, Erasmo colocou aí, lembrou, né? Nosso amigo, ele é o Chico, o Francisco de Assis, da peça. Eu entrego. Eu não sou bom de segredo, viu? Tá? Quem teve a oportunidade de ver a peça belíssima, belíssimo trabalho dele, de toda a equipe, né, que formou. Com certeza. A história do nosso querido Francisco de Assis, né? Sem Nossa, delongas. muito bom. E aí a Sem gente delongas. vai agora adentrar no conteúdo que é polêmico, é gostoso e é importantíssimo estudar. Tá certo? A gente tem algumas questões que a gente vai tratar durante o estudo, que eu tenho certeza que vão ser de muita serventia para quem atua nas suas casas, né? Então, Com certeza. acho que vai ser maravilhoso, tá? Polêmicas muito bem-vindas, viu, gente? A parte mais legal é a gente trabalhar justamente esses pontos onde a gente não encontra espaço para falar. Então, agora é a hora. Com certeza, com certeza. Então, vamos embora, né? Vitor preparou o material, tá certo? Teve o cuidado de tentar separar por temática as perguntas para poder a gente conseguir deixar bem norteado o estudo, tá certo? E bem divididozinho também, para a gente não sair fazendo as perguntas ao aleatório, né? E aí a gente já vai iniciar, tá certo, pessoal? Com o primeiro questionamento, tá? Isso foi uma contribuição de Erasmo. E aí o Vitor colocou que estaria dentro de uma temática do que é mediunidade, do ser médium e do que seria essa maturidade, né? E aí o questionamento é o seguinte: quando o jovem é médium, porém não tem maturidade para desenvolver, o que acontece? Pois é, gente. Para a gente entender essa pergunta, a gente precisa saber, primeiramente, alguns conceitos interessantes, assim, revisar para que a gente possa esclarecer. Por exemplo, o que é mediunidade? Mediunidade é justamente a faculdade, simplesmente justamente essa capacidade que nós temos de funcionar como intermediários. Porque uma concepção interessante da gente estar sempre atualizando é que nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana, sabe? Então, assim, a nossa verdadeira pátria é justamente a pátria espiritual. Então, dentro dessa noção, a gente vai estar encarnado
entende? Mas vai estar sempre se conectando com a nossa verdadeira natureza, que é a realidade espiritual, entende? Então, esse é o primeiro conceito que vai nos trazer. Então, a mediunidade é justamente essa capacidade que nós temos de continuar interagindo com a nossa verdadeira natureza, que está à nossa volta o tempo todo, entende? E aí, dentro desse processo, a gente vai entender que o Kardec ele vai trazer médium, entende, de duas formas. A gente vai ter a mediunidade natural, porque todos nós como sendo seres espirituais, nós vamos ter essa conexão e vamos influenciar os espíritos desencarnados e encarnados e vamos também sofrer influências desses desencarnados e encarnados, entende? Todos nós somos seres de energia, então essa capacidade vai estar sendo mediada. Essa mediunidade todos nós temos, é a mediunidade natural, ou algumas pessoas chamam de mediunidade generalizada, entende? Então, em algum grau, todo mundo vai sentir essa influência, entende? Mas aí existe uma pegadinha, né, que diz respeito a esse sentir. O ser médium que nós normalmente empregamos quando pergunta, você é médium? Diz respeito não a essa mediunidade natural, essa função de intermediário que todos nós possamos ter por sermos seres espirituais. Diz respeito, na verdade, a esse sentir mais físico, sabe? A mediunidade ela é uma estrutura psicofisiológica, ou seja, é uma estrutura psíquica ligada à fisiologia do corpo. Então, no momento que você sente isso fisicamente, através de emoções, através de sensações físicas como audição, visão, olfato, entende? Quando a gente vai estudando as características do perispírito, nós vamos perceber que essas noções, né, essas percepções perispirituais estão ligadas ao processo mediúnico, entende? Então, aqueles que têm essa sensação física, entende? Em algum nível, é chamado de médium. Médium é aquele que vai estar, de certa forma, trabalhando de forma mais ativa com isso. Quando eu falo trabalhando, não é na reunião mediúnica, entende? Mas em toda a sua vida. Porque o médium, que ele é médium, ele não trabalha apenas naquele momento de uma vez na semana, no tratamento espiritual de desobsessão, no tratamento de reunião mediúnica para estudo, entende? Ele vai ser médium integralmente. E esse trabalho e essa influência ele vai estar exercendo dos dois lados, entende? Durante toda a sua vida, entende? Então, esse médium, ele tem esse catch. Existe essa mediunidade que algumas pessoas chamam de médium nato, sabe? Esse médium nato é justamente essa percepção mais ostensiva, né, da mediunidade, essa percepção mais ostensiva da mediunidade, onde nos permite trabalhos mais ativos, né, nesse intermédio da comunicação mediúnica, entende? E aí, esse foi o segundo conceito que eu trouxe. Mediunidade geral, que todos nós temos, a generalizada. A mediunidade ostensiva, propriamente dita, onde a gente vai ter essa percepção mais ostensiva, de certa forma, em algum nível mais física. E outro conceito que seria importante para a gente responder essa pergunta é o que é maturidade. Sim. Maturidade é um momento da vida do ser, né, do ser imortal, que ele vai chegar e continua acontecendo, né, em determinadas fases da vida, da nossa vida imortal. Como assim? Cada um de nós, somos seres milenares. Essa maturidade, ela vai sendo somatizada a cada existência. Hoje, nessa vida atual, há determinadas pessoas que no período da juventude, ou no período da infância, ou na idade mais madura, é que atinge essa maturidade de personalidade, entende? Mas é algo que não importa quando chegamos ou a que nível chegamos de maturidade. Independente de onde estivermos, existe um outro longo caminho pela frente,
para que a gente possa continuar somatizando e amadurecendo, né? De certa forma, fermentando essa maturidade para que ela possa expandir, entende? E aí, quando o jovem é médio, porém não tem maturidade para desenvolver, diz respeito a, na verdade, um momento muito natural da vida que, na verdade, ela não está obrigatoriamente ligada ao jovem, à juventude do corpo, sabe? Ela está ligada ao momento atual do espírito, entende? Como determinadas pessoas, elas podem não ser maduras, por exemplo, na idade de 40, 50, 60 anos, entende? Essa Então, não estaria maturidade, ela ligada independe diretamente da à idade. né? Sim. Exatamente. Não está ligada à idade. E aí, assim, o processo de desenvolvimento mediúnico, ele vai acontecer de uma forma ou de outra, sem essa maturidade, entende? Mas dentro do processo de desenvolvimento mediúnico da doutrina espírita, né, é importante a gente lembrar isso, que mediunidade não é exclusiva do espiritismo, sabe? Ela está presente nas mais diversas manifestações de espiritualidade, entende? Existem pessoas ateias que trabalham com mediunidade ativa, sendo intermediária de espíritos. Existem evangélicos dentro das igrejas que trabalham com mediunidade através da que eles chamam de profetização. Existem católicos que trabalham com psicografias que, segundo eles, são inspirações vindas a partir ou de santos ou do próprio Deus. Entende? Então, a mediunidade, ela é uma faculdade que está sendo exercida nas mais diversas formas de espiritualidade no nosso mundo. Entende? E aí, a doutrina espírita vai trazer uma forma diferente, uma forma diferenciada e muito característica de como desenvolver e agir com essa faculdade mediúnica. E aí, essa forma de desenvolver, ela normalmente nos convida a desenvolver essa maturidade, essas vivências, sabe? Essas vivências dentro da doutrina espírita que envolvem, seja a vigilância através da oração, seja a disciplina, seja você ter que participar do processo como foi idealizado uma reunião mediúnica dentro da doutrina, dentro do movimento espírita, entende? E aí isso nos convida, né, constantemente a desenvolver essa maturidade, desenvolver essa inteligência emocional, sabe? A mediunidade, ela nos convida muito a esse processo de conhecimento de si mesmo e diferenciar as próprias emoções das influências externas, que podem ser tanto de espíritos desencarnados como encarnados. Perfeito, perfeito. E aí o pessoal contribuindo, né? A Priscila, né, falou um pouco sobre essa questão da maturidade, né? Que é a junção das experiências que estão para além da matéria, né? Que aí a gente traz reforça o que você falou a respeito dessa idade espiritual, né? Dessa busca pela maturidade que transcende a matéria, né? Que transcende a matéria, total. Pronto, então vamos dar... Pode ler aí os comentários. Priscila disse que como médio, né, sente presença, né? E Gilmar também deu contribuição, né, falando a respeito desse processo de amadurecimento, né? Falando da manifestação que ela vai existir, né? E podendo o jovem amadurecer os seus conhecimentos e vivências, enfim, de sua reforma, né? Com a finalidade da sua reforma. E aí isso não é uma garantia que vai acontecer, não é verdade? Não. Isso é uma coisa que opcional. Exatamente, é muito individualizada, né? Como o Gilmar falou, a manifestação, ela provavelmente não vai deixar de acontecer com aquele jovem, né? Mas a maneira como ele vai se relacionar, ela é sim, de certa forma, uma escolha dele, né? Do jovem, do adulto, né? Que ainda não atingiu essa maturidade para poder compreender e buscar
adquirir conhecimento para poder se relacionar melhor com essa faculdade, né? Deixa eu ver se Com tem mais certeza. algum comentário aqui do pessoal. E aí, Priscila, quando você falou dessa mediunidade, que ela está para além do espiritismo, né? É algo que não é exclusivo, né, da doutrina. Com certeza. É algo que está para além. E aí, Priscila coloca que a avó dela, católica, né, executava a mediunidade na prática carismática, em que eles Exato. consideravam os espíritos Fantástico. que se comunicavam como o Espírito Santo, né? O Espírito Então, Santo, exatamente. Exato. E aí, de fato, não é algo que seja exclusivo, né? E aí vamos para a próxima pergunta, né? E se ficou dúvida, pessoal, no questionamento anterior, por favor, coloquem aqui, tá certo? Que aí eu passo para o Vitor e o Vitor reforça mais uma vez, tá? E aí, na verdade, eu acho que eu não respondi a pergunta. Achar que porque... não, fica à vontade. Porque ele falou assim, ó, quando o jovem é médio, porém não tem maturidade para desenvolver, o que acontece? O que acontece, eu esqueci. Pronto, então... o que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece é justamente que o jovem que começa a perceber, né, ter essa percepção mais física da mediunidade, de ser intermediário, né, dessas influências espirituais, quando ele não tem maturidade, ele vai enfrentar normalmente percalços é uma palavra muito bonita, mas vamos dizer assim, dificuldades para gerenciar aquilo. Porque no momento que a gente começa a perceber sensações, emoções, até manifestações, fenômenos, né, como vozes, como percepção visual, como odor, né? Então, quando a gente começa a ter essas percepções e não tem essa maturidade, a gente tende a ficar muito confuso, sabe? A gente tende a ficar muito confuso porque dentro da minha vida, como no trabalho, quando você está indo, quando você está no ônibus, quando você está em casa, quando você está se concentrando para fazer uma prova. Então, nos momentos da sua vida, você fica sujeito a ter essas percepções. E o que acontece quando você não tem a maturidade para conhecer a si mesmo e lidar com isso? Você tende a ficar confuso, você tende a ficar angustiado, você tende a ficar aflito, você tende a ficar, assim, muito estressado com toda aquela informação que você muitas vezes não sabe diferenciar se são coisas que você está sentindo, que são coisas suas, ou se são coisas de indivíduos que estão para além de você. Então, isso quando você tem um conhecimento doutrinário, né? E quando você não tem, acho que o negócio é muito pior, né? Exatamente, né? Quando existem pessoas, por exemplo, não espíritas, né, que não têm um contato com a doutrina, são jovens, têm essa percepção mediúnica de todas essas características dos espíritos à nossa volta, eles ficam um balaio de gato, sabe? Tudo junto e misturado, sabe? Tudo junto e misturado, sabe? E assim, a pessoa tende a considerar muitas vezes de ser questões psicológicas, entendeu? Como ansiedade, como síndrome do pânico, como depressão, sabe? Existe essa possibilidade que ou pode se confundir com isso, ou você pode desenvolver isso. Porque essas doenças, né, psíquicas, elas são de causas multifatoriais. E o estresse, toda a confusão emocional que você está sentindo por essas percepções, né, mediúnicas, podem ser um dos fatores que podem desencadear uma dessas doenças psíquicas. E aí você passa a ter uma ansiedade, um síndrome do pânico. Você desenvolve uma patologia e tem a mediunidade. E aí isso acaba se tornando mais difícil ainda de conseguir gerenciar. Caso você encontre uma forma de executar essa mediunidade dentro da experiência católica, da experiência evangélica, da experiência espírita, porque você acaba tendo que tratar uma doença física
e uma faculdade mediúnica, que já não é fácil de desenvolver e gerenciar sozinha. Imagina Exatamente. com uma patologia. Né? Exatamente. Agora eu respondi. Segue a próxima. Agora segue o bonde. Segue o bonde. Então, a próxima contribuição foi da nossa amiga Sandra, tá? Sandra Albertini. Ela perguntou: ser médium é ser maduro? De cara, não. Mediunidade, de cara, não. Mediunidade, né? Você ter essa percepção não implica você ter uma envergadura moral, palavra bonita, né? Você ter essa maturidade para diferenciar os seus sentimentos, as influências e agir bem de você para com você mesmo e de você para com os outros, encarnados e desencarnados. Então, assim, você ter maturidade para ter tolerância, indulgência com os espíritos desencarnados e com as pessoas à sua volta não é uma característica que acompanha a mediunidade, sabe? Essa faculdade, ela está presente, pode estar presente em diversos graus, em todas as pessoas e em todas as idades. Ela pode começar a se aflorar, ela pode começar a se apresentar de forma mais ostensiva. Então, ser médium, de forma alguma, é ser maduro. Busca essa maturidade, né? Mas dizer que é... Muito pelo contrário, porque a gente tem muita vem no pacote, né? Vem não. Vem não. Não vem no pacote. Gente, se forem tendo dúvidas, vão colocando aí, tá certo? Que eu tô acompanhando, tá? E quem tá entrando aí, sejam bem-vindos, viu? Vamos lá, vamos dar continuidade. A gente tem uma contribuição agora de Gilmar, tá? O Gilmar, ele pergunta assim: por que muitos adultos tratam a mediunidade com a maturidade infantil? Vou ser sincero, eu não entendi essa parte final. Como assim, maturidade infantil? Eu ia perguntar, na verdade, fiquei guardando, não vou perguntar na live mesmo. Eu acredito, e aí o Gilmar pode corrigir, que ele também está participando, que é trazendo esse questionamento da relação que ele tem com a mediunidade. Eu não gosto da maneira como a gente trata a infância. Tá certo? Como se tudo fosse responsabilidade. Na infância, a gente tivesse responsabilidade por tudo, né? Fosse inconsequente, enfim. Mas eu entendi o questionamento de Gilmar quando ele pergunta quando os adultos tratam de maneira infantil a mediunidade. Né? Quando os adultos tratam a mediunidade com maturidade infantil, de maneira infantil, né? E aí ele pergunta por quê? Por que isso acontece? Né? Eu ainda não entendi. Como assim? Os adultos tratam a maturidade de forma... Os adultos, de maneira infantil, se relacionam com a mediunidade. Ele quer saber por que isso acontece. Porque... O que seria um comportamento infantil, por exemplo? Exatamente. Por isso que eu gosto de ter cuidado quando falo em relação ao comportamento infantil, né? É esse aí que eu não peguei. É tipo, o que é esse comportamento infantil? A parte de como eles tratam, beleza. Agora, o que é esse comportamento infantil? Como seria isso? Seria o quê? Seria menosprezar? Talvez seja sem responsabilidade, sem buscar adequadamente, de maneira descompromissada, talvez, né? E aí o Gilmar, se estiver online, pode... reforçar, tá? Olha, tanto adultos... Jackson colocou um outro viés, quando ele diz assim, ó, acredito que é só trocar o infantil pela falta de conhecimento necessário. Pronto, Priscila também acha que seria em relação à inexperiência. Você pode seguir por esse caminho e aí o Gilmar, ele pode reforçar. Né? Afunilar, né? Entendi. Sim. Pronto, olha, não só os adultos, né, como qualquer outra pessoa, né, idosos, jovens, né, eles tratam
a mediunidade de forma, assim, negligente, sabe? Sim, sim. Negligente, né? E de forma irresponsável. Normalmente, porque as pessoas tendem a... Por motivos muito particulares, na verdade, sabe? Porque dentro do movimento espírita, vamos dizer, integral, por assim dizer, sabe? Algumas casas espíritas, elas tendem a, vamos dizer assim, colocar o centro espírita como, como se todo o centro espírita se resumisse apenas às reuniões mediúnicas. Ou, por exemplo, que se um centro espírita existe, ele obrigatoriamente tem que ter uma reunião mediúnica, precisa ter médiuns, precisa ter comunicações, precisa ter de alguma forma um trabalho com a mediunidade, sabe? E aí isso coloca uma pressão, sabe? E uma cobrança dentro dos centros de querer amarrar as pessoas. Inclusive isso é uma forma de muitas pessoas do movimento espírita, quando chegam novos integrantes, novos participantes na casa, eles já desejam, de certa forma, amarrar aquela pessoa aos trabalhos do centro espírita. Entende? Muitas vezes até dentro, torcem para que a pessoa seja que já queira ser um trabalhador dentro, talvez, da reunião mediúnica, entende? Então, assim, é muito comum esse processo de proselitismo, sabe? De querer, assim que, logo quando as pessoas chegam, já querer enganchar a pessoa em diversos trabalhos, porque trabalhadores competentes, eu digo por experiência de trabalhar em vários centros, muitas vezes são carentes, sabe? Bons trabalhadores são difíceis de achar, entende? E o que acontece é que o que acaba acontecendo é uma sobrecarga de trabalho nos trabalhadores. E aí, muitos adultos, quando encontram dentro desse ambiente do centro espírita, eles se veem receosos de se comprometerem. Por quê? Porque mediunidade é uma faculdade que você vai trabalhar integralmente, sabe? Eu me recordo que quando eu tive um namorado, que a minha sogra, a mãe dele, era uma médium assim. Acredito que acho que o melhor exemplo de mediunidade bem exercida que eu encontrei foi dela. E aí, quando a gente conversava, ele, minha sogra, ele comentava, ela comentava que quando a gente trabalha, desenvolve a mediunidade, é uma porta que a gente abre. E no momento que a gente abre essa porta ela fica aberta pelo resto da sua vida, sabe? Ela fica aberta pelo resto da sua vida. Não no sentido de que, a qualquer momento eu vou dar uma comunicação, como no evangelho de casa, ou quando eu estiver na rua e tiver algum desencarnado querendo dar um recado para alguém que está na minha frente no ônibus, sabe? Não. Né? Quando a gente passa pelo processo de desenvolvimento que a gente vai chegar, a gente vai entender como é que funciona isso. Mas essa porta de contribuição, sabe? É como se naquele momento que você topasse se engajar naquele trabalho, vamos ver, acende-se uma luz em cima da sua cabeça. E os espíritos, né, os grandes espíritos que vão estar auxiliando dentro de todos os processos de auxílio energético, de auxílio de desencarnados que estão em sofrimento, de até auxiliar no processo de cura em hospitais, entende? Esse médium que vai estar com essa lâmpadazinha na cabeça acesa, entende? A energia dele, o fluido dele vai ser utilizado. Porque ele é uma pessoa que se comprometeu, entende? Que admitiu essa responsabilidade para ele, de contribuir mediunicamente, fluidicamente, energeticamente, para o auxílio de quem precisar. Porque aquela capacidade, né, aquela capacidade ele recebeu gratuitamente. E todas as bênçãos na vida dele. E uma forma de devolver é essa lâmpada que fica acesa. Entende? Onde quer que nós vamos. E aí, esse tipo de responsabilidade assusta as pessoas.
entende? Assusta as pessoas de não querer se sentir com esse comprometimento, sabe? Com essa obrigação de alguma forma estar disponível, entende? Quando alguém precisar. E aí, esse tipo de disponibilidade amedronta as pessoas se sentem inseguras, entende? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou sendo vaidoso? Eu não quero estar lá na frente, sabe? Eu não quero ser um alvo, eu não quero ser requisitado, entendeu? Constantemente ou de forma frequente com relação a isso, né? O próprio medo dos próprios espíritos, né? Existem aí os espíritos Nutella que morrem de medo de desencarnados, né? Minha amiga mesmo fala, sou espírita Nutella. Assim, trabalho há mais de 5, 10 anos na doutrina, mas tenho medo, né? Tenho medo de espírito, não quero nem saber. Corre no pé só, não quero nem saber. Chame outra pessoa, eu quero não, sabe? E muitas das pessoas até são as pessoas que percebem, têm essa percepção mediúnica, mas fogem, entende? Fogem desse convite ou ao mesmo não se disponibilizam. Muitas vezes não sabem que muitas vezes essa percepção, entende? Que ela é física, muitas vezes ela não é um convite para você trabalhar, por exemplo, com o que a forma mediúnica que é mais atuante, que é a psicofonia, entende? Ou a psicografia, entende? Então, assim, muitas vezes essa percepção, quando você entra dentro da organização da reunião mediúnica, você vai entender que existem tantas funções dentro de um trabalho mediúnico, que a sua percepção, ela pode não ser a melhor para uma psicofonia, psicografia, audiência, sabe? Ou mesmo vidência, entende? Ela pode, por exemplo, você pode trabalhar como magnetizador, entende? Como dialogador, né? Que é o que algumas pessoas chamam de doutrinador, mas eu prefiro chamar de dialogador, sabe? Porque você vai apenas conversar com o comunicante, sabe? Nós não temos esse poder de fato, doutrinar, como se de alguma forma acolher, né? A gente vai acolher. Então a gente apenas vai ser aquela pessoa que vai estar entrevistando, que vai estar dialogando com aquela pessoa que está desencarnada naquele momento. Entende? Então, essa mediunidade muitas vezes é tratada dessa forma infantil devido a essas pressões, devido a todas as implicações que podem estar inerentes na cabeça daquela pessoa, porque ela criou a mediunidade, a pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trabalhar de tal forma, tem que fazer isso, tem que ter, sei lá, 10 mil requisitos e que a pessoa além das cobranças internas, você tem que absorver ainda as cobranças externas, né? E aí isso se atravessa muito com o que você trouxe de maturidade, né? Muito, de você muito conseguir mesmo. se relacionar com o que você tem de si mesmo e com o que você está acolhendo de fora, né? Exatamente. Bom, Gil, se não ficou respondido, faz um sinalzinho aí, tá certo? E aí, Priscila deu mais uma contribuição, né? Falando que durante o período de desenvolvimento dela, né, ela passou por várias fases, né? E quando ela era adolescente, ela desenvolveu muita psicografia, né? Com o tempo foi diminuindo e foi indo para a psicofonia. Né? Então, não é algo estático, né? Veio assim, exato, vai ser assim. Então, vai muito da necessidade do médium, vai muito da necessidade da espiritualidade, né? Daqueles irmãos que estão próximos de você. Enfim. E aí vamos para a próxima pergunta, né? Vamos lá. O que não falta aqui é pergunta, né? E aí fez uma contribuição, né? Dizendo que achava interessante, né? A gente trazer o termo dialogador, né? Que ela acredita que faz... que acredita que faz mais sentido, de fato, para a prática, né, daquele trabalho mediúnico, né? Para quem faz o trabalho, vai saber do que o Vitor está falando, né? Que é nesse momento de acolhimento dos irmãos que estão precisando de atendimento básico, né? Estão precisando daquele acolhimento do médium e da pessoa que vai
ajudar no encaminhamento, né? Vai ajudar no alívio daquelas dores momentâneas, né? Interessante você falar, sabe, que dentro dessa prática mediúnica, é comum que a gente vai receber a presença de alguns amigos desencarnados que eles não vão, de certa forma, ser acolhidos em 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos de conversa. Exatamente. Sabe? Ou num primeiro encontro, assim, né? Ou no primeiro encontro, sabe? Sim. Então, assim, é a mesma coisa de você assim, você encontrou uma pessoa no ônibus, ela conversou com você, e aí ela esperar que, porque você conversou com ela, você vai mudar a sua vida de ponta cabeça. É a mesma coisa. Você conversou com um cobrador e a partir daquele momento ele está esperando que você mude a sua vida e vire, sei lá, o Gandhi, sabe? Então, assim, não vai rolar. Entende? E assim, muitas vezes, na verdade, a única função, na verdade, da presença daquele desencarnado ali é apenas pelo fluido, sabe? Muitas vezes aquelas pessoas que desencarnaram estão no estado, muitas vezes, de dormência. E aí, por estarem muito ligados ao fluido, né, mais animalizado, mais materializado, o fluido que nós temos, que circula pelo nosso corpo ainda, no momento que faz essa acoplação, faz esse choque com ele, auxiliando ele a despertar. Então, muitas vezes a comunicação de psicofonia, o espírito apenas se aproxima, não fala nada. O médium não comunica nada, o espírito ele não vai, ele apenas vai chegar, muitas vezes vai entrar num processo de dormência e depois se afasta. E isso já é uma grande bênção assim, dentro do processo, porque não houve palavra, não houve comunicação. Chama de choque anímico, né? Exatamente, choque anímico. Então, assim, dentro desse processo, o dialogador ele vai ter apenas o processo vai ter a mesma função de um magnetizador. Dentro da reunião mediúnica em que eu pude participar, nós tínhamos 3 funções lá. Nós tínhamos em cada médium, né? Tínhamos um médium, um dialogador e um magnetizador. Quando existia assim a quantidade de pessoas que fosse possível, né? Vamos dizer, se fosse proporcional ter 5 médiuns e um dialogador e magnetizador para cada pessoa. E assim, todo esse processo era exercitado, sabe? E as funções, né, dentro de cada pessoa, elas eram trocadas para que cada pessoa pudesse se adaptar, entender, ao trabalho com determinados médiuns, com doutrinador fazendo processos com o magnetizador, atuando no processo de auxílio daquele desencarnado que estaria ali se comunicando. Mas vamos continuar. Senão vamos lá, né? Vamos lá, que o tempo está passando, a gente tem muito questionamento. E aí a gente vai entrar num outro viés, né, temático, que é na parte de ser jovem e a vida na juventude, né? E aí o primeiro questionamento é uma contribuição de Sandra, e ela pergunta assim: a mediunidade te mantém jovem? Na lata. Na lata. Bem creme facial. Ela te mantém jovem? Então, vamos lá. Primeiro, precisa entender o que é ser jovem, sabe? O que é, de fato, essa essência da juventude. Uma contribuição muito massa que eu acho, assim, quando eu vi essas perguntas, eu lembrei muito de um capítulo que tem no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né? Que foi psicografado por Chico Xavier. E aí tem uma lição massa, né, dentro desse livro, que ele faz a trajetória, uma narrativa sobre a vida de Jesus e os seus ensinamentos dentro com os apóstolos, né, na verdade com seus discípulos e algumas outras pessoas que ele encontrou no caminho que foram transformadas pela sua presença, né? E aí tem um capítulo chamado Velhos e Moços, que diz respeito justamente a esse processo de dualidade entre a juventude
e o trabalho realizado pela juventude e o trabalho realizado por pessoas mais maduras, mais velhas, o trabalho de pessoas anciãs, sabe? E ele mostra a dualidade entre dois discípulos que tinham idades muito diferentes, entende? Que é justamente João e o seu irmão, que eu não me lembro o nome dele agora, e Simão Pedro. E aí, eles dois, eles têm idades muito diferentes. E aí, em determinado momento, eles encontram embates na forma de trabalhar no Evangelho. Entende? E aí, eu acho massa a perspectiva de compreensão que existe entre essas duas coisas. E assim, a juventude, ela diz respeito a essa força, esse ímpeto do trovão, sabe? Existe uma energia avassaladora dentro da juventude de querer concretizar e querer, assim, avançar para os quatro cantos do mundo, sabe? E, assim, essa sede insaciável, entende? E, ao mesmo tempo, essa forma de enxergar as coisas sempre com inovação, sabe? O jovem, ele vai estar sempre trazendo olhar para uma coisa e ver, se fosse diferente, será que poderia ser legal? Sabe? Ele vê um horizonte para além do que eles estão vendo. Então, ele tem essa visão de querer desbravar aquele limite em que traçaram para ele, em que a geração anterior traçou para ele. Não, mas eu quero dar um passo à frente disso. Entende? E aí, essa juventude, ela é essa forma, né, de romper, né, essa forma de olhar o mundo, de olhar tudo à sua volta, ela pode ser vivida em todos os momentos da sua vida. E, normalmente, a gente consegue ver que há pessoas que têm 50, 60, 40 anos, 80 anos, e se sentem mais jovens do que muitos jovens de corpo, né? Então, essa juventude, ela é vivida, entende? Em todos os momentos. E aí, a forma de viver isso, se a mediunidade, ela pode te fazer isso, olha, depende. Depende, porque a mediunidade dentro do movimento espírita, ela é muito desafiadora, sabe? Porque, usualmente, né, e acho que é uma experiência que é muito comentada pelos jovens, né? Muitos jovens, eles não encontram acolhimento, né, para o seu processo de mediunidade. Justamente por quê? Porque eles se veem obrigados a ter que respeitar essa linha que essa geração traçou. Entende? Quando ele vê formas de tipo, essa linha tá aqui, mas o limite do mar não é ali, não. Existe muita coisa além mar, sabe? Então, assim, e isso para muitas pessoas dentro do movimento espírita é desconfortável ouvir isso de uma pessoa que, teoricamente, tem menos conhecimento que eles, sabe? Que, de alguma forma, a experiência que eles já tiveram durante a vida, que de fato existe, né, ela impossibilita os jovens de trazer coisas novas ou até melhores do que eles já alcançaram, entende? E aí, a mediunidade, ela pode sim te manter essa juventude, mas ela não depende da mediunidade, depende de você, sabe? Exato. Depende de você. E aí, dentro do movimento espírita, eu encontrei e ainda encontro essa dificuldade, sabe? Porque, principalmente, até a sua entrada dentro de um processo de desenvolvimento e trabalho mediúnico, você é exigido que você entre dentro dessa caixinha, dentro dos parâmetros, entende? Que aquele grupo está colocando para você. O que muitas vezes nem sempre é o melhor. Nem sempre é o... Muitas vezes, nós, como entramos como novatos, nós aprendemos coisas, e também vemos coisas que podem melhorar. Sim. Mas essa receptividade ao que é diferente, ao que é novo, existe muita resistência. Eu não sei se vocês encontraram facilidade dentro do centro
onde vocês um dia trabalharam, né? Mas eu encontrei muitas, foram poucos, muitas mesmo, né? E isso é E já muito ouvi desafiador, pessoas. né? Quando você traz isso, Vitor, porque eu acho que é a realidade de muitas e muitas casas espíritas, né? E o desafio, ele é enorme para quem está recebendo a gente e para a gente que também está recebendo essas pessoas que materialmente têm um pouco mais de idade, né? E aí eu acho que o desafio maior é a gente conseguir convergir e não divergir, Exatamente. né? E aí, de fato, eu acho que existe uma responsabilidade compartilhada, né? Total. Um dia nós seremos aqueles jovens há mais tempo. E Exatamente. teremos a responsabilidade de acolher, né, os novos jovens que vão chegar, acolher as suas ideias, acolher esse movimento, essa energia que é uma mola propulsora, né? E conseguir compartilhar essa energia que move com um pouco dessa experiência de vivência material, né? Que talvez apresente um pouco mais de maturidade, né? E aí Com certeza, com certeza. E aí você trazendo Dentro isso... desse capítulo, sim. Pode Continua, falar, pode falar. eu complemento. Não, fica à vontade. Dentro desse capítulo, né, do Boa Nova, que eu aconselho vocês lerem, ele entra justamente nesse processo de convergência, entende? Entre os discípulos mais jovens e aqueles que já tinham mais idade. E aí é justamente esse ponto de harmonia, essa ponte que existe entre os dois, que faz o potencial do trabalho ir para as alturas. Então, não existe lado que de fato é mais favorecido ou que está errado. Na verdade, existem convergência dos dois lados. Existem coisas que um vai poder contribuir mais e outras que outro vai poder contribuir mais. E é através dessa ponte que a gente vai conseguir, de fato, alcançar essa transformação, sabe? Mais especial seria possível. Na união. Vamos continuar, né? Vamos lá. E aí tiveram algumas contribuições, né? Priscila trazendo um pouco da experiência dela, né? De desenvolvimento, de dificuldade, né? De trazer as suas ideias, de trazer um pouco de mudança, né? Para o meio que está vivendo, né? Ou que estava vivendo. E aí é como a gente citou aqui, né? Isso é uma realidade de muitas pessoas quando estão vivenciando a mediunidade dentro da casa espírita, né? Seja ela o jovem, seja ela a pessoa com mais idade, né? Que também pode ter um pensamento bem diferente e aí esse pensamento ele não ser acolhido, justamente porque existe já uma linha traçada como você passou, né, Vitor? E aí tem Saio também dando uma contribuição, né? Dizendo que o médium é um ser que também tem outras demandas de vida que se relacionam fortemente com o desenvolvimento da mediunidade, né? E isso realmente é uma verdade. É uma verdade. Tantas outras dimensões, né? Que não podem ser ignoradas, não podem ser negligenciadas. Exatamente. E é extremamente desafiador. Eu não tenho essa mediunidade que me toque fisicamente, como você falou, né? Que me estimule fisicamente. Mas eu acredito que para a pessoa que tem todos esses estímulos, que tem essas vivências, deve ser extremamente difícil, né? No momento em que essas sensações elas estão vindo, de você conseguir se relacionar com ela, né? E aí a gente lembra muito do Kardec, né? Que o Kardec traz que para esses momentos o mais importante é estudar. Estudar para entender o que é essa faculdade e poder cada vez mais se conhecer e diferenciar o que vai ser o médium e o que vai ser a influência e o que vai ser esse outro ser que está trazendo algum tipo de comunicação para você, né? Com certeza, com certeza. E aí vamos lá, né? Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá.
Continua com Sandra. Sandra contribuiu bastante, tá certo? E aí ela pergunta: dá para ser uma médium madura e jovem ao mesmo tempo? Eu acho que você, inclusive, já respondeu, né? Esse questionamento anteriormente, Sim. né? Agora há pouco, né? Falando dessa questão de como você se relacionar com a juventude, A né? maturidade, né? E a juventude. Exatamente. Você tem como sim ser jovem, você tem como sim ser maduro, né? Sendo médium, dependendo de Com como você certeza. se relaciona com essa faculdade, né? Exatamente. O E aí, Erasmo disse assim, que os espíritos estão batendo aqui, né? Fenômeno de efeito físico, viu, Erasmo? Você verdade. presenciou Olha algo aí, ó. inédito, viu? Quer dizer, não tão inédito, né? Não tão inédito, é verdade, é verdade. Mas então, você deseja falar algo mais sobre essa questão da maturidade, né? E de ser jovem ao mesmo tempo? Ou Não, acha eu acho que a gente pode partir para a próxima pergunta, que eu acho que a gente né? tem algumas coisas que a gente pode juntar essas duas, essa agora e a próxima, uma coisa só, Certo. na verdade. Certo. E aí, outro questionamento que Sandra trouxe, né? Colocando, para ser madura, é preciso abrir mão de ser jovem? Eita, essa foi... Pois é. Foi babado essa aí. Veja só. Você é uma forma muito desafiadora para algumas pessoas, sabe? Sim. E assim, a primeira coisa que a gente precisa começar a reformular é que juventude não diz respeito a você ser imaturo, entende? Ou irresponsável, ou negligente, ou desinformado, entende? Ou superficial, irresponsável, entende? descompromissado. Banda voou, tô nem aí, sabe? É carpe diem, Carpe diem, não. Assim, a gente precisa começar a dissociar. Na verdade, um dos grandes preconceitos que nós jovens vivemos é justamente isso, né? Por sermos jovens, nós temos essa inexperiência em relação à questão à nossa idade, né? Questão de experiência material mesmo. Nós somos colocados dentro de uma panela, né? Dentro de uma mesma panela, onde dentro dessa panela a única coisa que as pessoas veem é pessoas que não são compromissadas, pessoas que não têm maturidade, né, para poder lidar com as coisas, pessoas que não são comprometidas, pessoas irresponsáveis que vão pelos impulsos e apenas aproveitam aquele momento para viver ao máximo e mais nada, entende? Então, assim, dentro disso, dentro desse preconceito, a gente é muito julgado, entende? Apenas por você ser jovem. Qualquer lugar que eu chego, muitas vezes, vou estar lá trabalhando, muitas vezes vou dar uma palestra, e aí muitas pessoas olham para mim, nossa, mas é um menino, né? Pronto, acabei de chamar o Vitor novamente. Já está entrando. Pronto, retornamos. Pronto, Vitor, para a gente não perder o fio da meada, né? Você estava falando justamente dessa questão da maturidade, né? Do jovem, do como o jovem ele é visto, né? Dentro da casa, diante do trabalho, né? Exatamente. E aí, assim, foi muito frequente encontrar dentro do trabalho, assim, eu comecei a trabalhar dentro do movimento espírita e da casa espírita, assim, eu tinha acho que 11 para 12 anos, né? E aí eu fui começando a trabalhar, né? E a visibilidade que eu tinha, nossa, era muito, muito falha, entende? E aí as pessoas tinham um olhar de subestimação, sabe? Você é muito subestimado, entende? Como se de alguma forma você não fosse tão capaz como qualquer outro integrante, sabe? E aí, dentro disso, a gente se encontra muitas dificuldades dentro do trabalho na casa por essa visibilidade, entende? E aí a primeira dissociação que a gente precisa ter para que a gente possa entender melhor essa pergunta e chegar ao fim dela
é isso, entende? Juventude, ela não está associada à irresponsabilidade, inconsequência, sabe? Ou qualquer outro tipo do que o senso comum pode nos dizer, entende? E aí, assim, você ser madura não implica você abandonar, né, ou abrir mão dessa sua juventude, sabe? Desse seu sentimento de ser jovem, de estar vivendo experiências, entende? Que são, vamos dizer assim, mais prediletas, né, por pessoas da nossa idade, por exemplo. Entende? Então, assim, existe uma lição muito interessante no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente você... Meu Deus, não me recordo agora. Mas tem uma frase muito interessante que quando a gente estava estudando essa lição do Evangelho, que é assim: como você estar no mundo, sabe, e não ser do mundo. Como você viver bem, né, todas as experiências, entende? Que são associadas porque eu gosto de curtir uma balada, gosto de sair, gosto de, assim, de viver essas atividades que muitas pessoas só associam à juventude e que muitas vezes por causa delas as pessoas consideram os jovens como irresponsáveis ou inconsequentes ou negligentes com relação aos compromissos, né, da sua vida, entende? E aí você pode vivenciar, entende? E continuar vivendo esse sentimento de juventude, entende? Com a sua maturidade, entende? A sua responsabilidade, a sua inteligência emocional é uma coisa muito interessante, entende? Essa reflexão de que você aprender a contemplar o que você está sentindo. Poxa, o que você está sentindo é importante, entende? As coisas que você tem vontade de fazer, as coisas que você gosta de ouvir, gosta de fazer, entendeu? São importantes e você não deve deixar de vivê-las, entende? Para se encaixar dentro de um molde de ser maduro, sabe? Ser maduro também, existe um preconceito associado a ser maduro. Você ser maduro implica que você tenha perspectivas ou tenha atitudes que são mais realizadas por pessoas de idade mais avançada, por exemplo. É tanto que, tipo assim, se você realiza coisas, entendeu, que normalmente pessoas mais velhas fazem, você diz, oxe, eu sou jovem, mas eu já nasci velho. Assim, é daqui para baixo, entendeu? Eu não sou mais jovem, não tenho mais idade para isso, não, sabe? E aí, assim, existe esse preconceito também com ser maduro. Para você ser maduro, você precisa fazer isso, ou ser assim, ou ser assado. Entende? E aí, amadurecer. Seguir padrões, o que é de fato seguir padrões. O que é de fato ser maduro? Entende? Ser maduro é você entender e compreender o que é que você hoje sente vontade de fazer, entende? E viver isso, entende? Porque à medida que os anos passam, entende? E se você conversar com qualquer pessoa que tenha passado, que seja mais velho, não tão mais velho, entende? Pessoas que já chegaram à idade de juventude, de jovem adulto, como 25 anos, se você perguntar a ela, você vai perguntar: você continua fazendo exatamente tudo que você gostava de fazer antes? Entende? Ela vai dizer notoriamente: não. Existem muitas coisas que eu gostava de fazer e hoje eu não gosto mais. Entende? Não por sentido de que aquilo é algo de jovem e aquilo é algo de maduro. Exatamente. Mas existe essa relação de que cada coisa que a gente sente hoje eu gosto de ouvir, vamos dizer, rock, né? E as pessoas dizem que rock é coisa de jovem. Mentira, né? Pessoas de 50 anos, 40 anos, 60 anos, 80 anos adoram rock. E assim, não diz respeito a uma idade, a uma faixa etária e a uma personalidade, por assim dizer. Entende? Sim. Então, reconhecer o que é que você tem vontade de fazer e não deixar de fazer isso para se encaixar nesse padrão de maduro. Entende? Porque se você associa determinadas coisas à sua juventude, você não precisa abrir mão disso. Aproveite exatamente o que você está sentindo. Porque com o decorrer dos anos, você vai ter outras coisas que você vai gostar de fazer. E aquilo que você gostava naquele momento vai passar, porque vai dar lugar a outras coisas. E inclusive quando nós não vivemos bem
não contemplamos bem tudo isso que nós estamos sentindo, chega esse momento de a gente chegar a uma idade mais avançada, se arrepender de não ter vivido coisas que nós gostávamos antes e querendo viver naquele momento, sabe? Algumas experiências, elas muitas vezes não têm espaço na nossa vida, na verdade, material, como mais velho, quando a gente vai ter filhos, quando a gente vai trabalhar, vai estar no mestrado e doutorado, sabe? Então, viver bem as fases da nossa vida, entende? Implica também essa jovialidade. Uma pessoa que viveu bem muitas vezes a sua juventude, entende? Pode permanecer jovem até o fim da vida, entende? Permanecer com essa juventude. E aí essa é a grande coisa, a grande coisa de você ser maduro, sabe? E aí essa pergunta, na verdade, tem uma pegadinha. Tipo, por fim, para ser maduro, eu preciso abrir mão de ser jovem? Na verdade, para você viver bem a sua juventude e ser um bom ser um bom jovem, por assim dizer, você deve ser maduro, deve procurar essa maturidade, porque aí você vai viver bem a sua juventude e o ser jovem, procurando essa maturidade, entende? Maturidade não é, então, para você de fato qualificar a sua juventude, você deve procurar a sua maturidade, entende? E não para você conseguir uma coisa você tem que abandonar a outra. Na verdade, você tem que abraçar as duas. Dentro da explanação que tu fizeste, né? A gente até falou um pouco em relação à próxima pergunta, quando Gilmar pergunta sobre mediunidade e juventude, né? Tem vida para esse jovem? Verdade. E aí você acabou de falar que existe uma vida assim, e a gente citou, acho que logo no início da live, falando, a Sayonara trouxe, né, a contribuição de que existem outros afazeres. Você está relacionado com outras coisas que também possuem uma importância para você no seu amadurecimento, na verdade. Então, são coisas que se atravessam a todo momento, né? A todo momento. O grande erro das pessoas é achar que quando uma dimensão da nossa vida ela nos requisita muito, que a gente precisa investir nela. Na verdade, não. Sim. Cada dimensão da nossa vida, ela tem um momento, sabe? E uma quantidade de energia que nós devemos investir. Quando essa energia, quando esse investimento está desequilibrado, quando a gente fica só focando numa coisa, a gente tende a encontrar problemas. O fanatismo, por exemplo, é um deles, sabe? Existem pessoas, por exemplo, que é muito comum, e muitas vezes até os jovens se sentem impelidos a fazer isso, que está no centro, por exemplo, vivendo o centro espírita todas as noites, de segunda a segunda, sabe? Não abre espaço para viver, por exemplo, você espírita em ambientes fora desse âmbito, desse âmbito doutrinário, desse âmbito do movimento espírita, entende? E é assim, esse tipo de perspectiva, entende? Pode ser uma das razões, né, de você estar investindo energia apenas numa dimensão da sua vida, enquanto as outras muitas vezes se encontram defasadas, entende? Seja e que são tão importantes quanto, né? Poxa, muito importante. Elas são essenciais, entende? Essenciais em todos os sentidos. Elas se complementam, na verdade. É no momento em que, assim, elas se encaixam como um quebra-cabeça, entende? Quando você vai tentando equilibrar, entende? E aí um momento, uma puxa mais para cá, e aí você se vê no movimento de não, agora eu preciso investir mais aqui. E assim, esse movimento é muito dinâmico, não é um movimento quadradinho lá. Eu vou dedicar e é o maior 2 horas aqui, 2 horas aqui, 2 horas aqui. O maior desafio do espírita é você ser espírita dentro do centro espírita é muito fácil, né? É bom demais. Oxi. Rodeado de energia maravilhosa, todo mundo lembrando do evangelho, lembrando de Jesus Cristo. Muito abraço. Muito abraço, né? E o maior desafio da gente é a gente, nesse momento fora do centro, quando a gente tá lá no trabalho, levando dura do chefe, e a gente acha que a dura não deveria existir. É aquele amigo que pensa diferente da gente, né? Que irrita a gente por esse pensamento diferente.
mas que a gente se sente no compromisso de conseguir convergir com ele de alguma maneira. Com de certeza. entender ele e de ser entendido. Né? Aí, perfeito. E é Perfeita essa desafiador, explicação em relação a essa busca desse equilíbrio, né? Desse desafio da gente de poder vivenciar essa mediunidade, de vivenciar esses trabalhos dentro da casa espírita e de poder pegar esse aprendizado e colocar em prática no nosso dia a dia, que é o maior desafio, né? É na nossa casa, é na faculdade, é no trabalho, é no ciclo de amizade ali que não se relaciona em nada com a religião da gente, né? Nada. Muito real isso, eu gente. sei que Vitor é espírita, Weber é espírita, é alguma coisa aí que acredita que vai voltar de novo e que acredita que vê espírito, né? Uhum. Mas Olha, então, é uma onda. com certeza. E aí a gente busca essa resiliência, como o Jackson está contribuindo aqui, né? Vamos para a próxima pergunta, né? Temos 20 minutos para poder concluir. Aí a gente vai entrar agora numa outra linha de raciocínio, né? Que é quando tu colocaste aqui de conduta mediúnica, né? E a primeira contribuição é a de Jackson. Jackson traz o questionamento, né? Quais as consequências de um jovem médium ostensivo que leva a uma vida desregrada? É muito interessante essa pergunta. Vamos lá. Muito interessante. E ela é capciosa, sabe? Exatamente. Ela é muito capciosa, porque a primeira coisa que eu queria estabelecer para vocês é vida desregrada. Nossa, esse uma ideia que, assim, não tem como a gente fugir e não refletir sobre ela, sabe? Sim. Porque uma vida desregrada, dentro do que a doutrina mostra e dentro do que o movimento espiritual mostra, são coisas diferentes. Eu espero que vocês consigam entender. Quando eu falo doutrina espírita e movimento espírita, existe uma vala muito grande entre uma coisa e outra, sabe? Existe o que o movimento espírita tenta realizar, sabe? O movimento espírita é feito por nós, pessoas que temos fragilidades e limitações. E hoje nós estamos fazendo o que é possível para a gente hoje, sabe? E o que é possível ainda está bem longe do que deveria ser, entende? E aí, inclusive, quando a gente pensa de que a receptividade do jovem dentro do movimento espírita, sabe? É algo que é possível, dentro de fragilidades e limitações de todos que compõem, por jovens e por pessoas mais avançadas em idade, entende? Então, assim, é o que é possível. Então, vida desregrada é um conceito que o movimento espírita traz e o que a doutrina espírita traz, sabe? São diferentes. E é assim, as pessoas associam vida desregrada a determinados hábitos, entende? Que não estão obrigatoriamente ligados à verdadeira ideia de vida desregrada, sabe? Você ter uma vida desregrada, na verdade, é você ser uma pessoa egoísta, sabe? É você ser uma pessoa que, por exemplo, que no momento que você faz atitudes, seja nos seus hábitos mais simples, como alimentação, entende? Como cuidado com o seu corpo, como a interação de você com outras pessoas no momento que você conversa. Vou citar alguns hábitos, onde a gente pode poder visualizar melhor isso. Quando a gente interage com as pessoas à nossa volta e a gente fofoca. E quando eu falo fofoca, não é conversar sobre o que está acontecendo na vida do outro, não. Entende? É você enfatizar, por exemplo, com defeitos ou atitudes de pessoas à sua volta, no sentido de rebaixá-las, sabe? E assim, esse, por exemplo, é uma atitude de uma vida desregrada, entende? Então, assim, é preciso ter muito cuidado de identificar o que é essa vida desregrada. É você beber? É você ingerir bebida alcoólica? É você, vamos dizer assim,
você se alimentar de apenas daquilo que lhe dá prazer e não pensar no que aquilo está impactando no seu corpo, entende? É você viver a sua sexualidade de uma forma que você não esteja pensando no que talvez a sua atitude possa estar impactando outra, entende? Então, assim, a vida desregrada é justamente aquela em que cada pessoa procura agir de uma forma que esteja pisando. Acho que isso talvez consiga visualizar melhor. Onde a pessoa esteja pisando em algum nível, entende? Nos sentimentos do outro, nas fragilidades do outro, no amor próprio do outro. É quando de algum nível. Então, assim, vida desregrada é um processo que para você, vida desregrada pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. O conceito é muito mais amplo, né? É muito mais amplo. E não é apenas uma questão de bom senso. Sim, sabe? É que a gente tem a ideia de... e já é uma ideia pré-definida, né? Do que é esse desregrado, né? E quando você leva isso para o universo da casa espírita, quando você vai falar de uma vida desregrada, a primeira coisa que as pessoas falam, você tem que prestar atenção nas bebidas, você tem que prestar atenção no ambiente que você está frequentando. Nas festas que você está indo, festas, né? No uso das drogas lícitas e ilícitas, né? O sexo exacerbado, né? Como muitas pessoas falam. Então, existem... É como se fosse rótulos, né? Rótulos de que a vida desregrada é só aquilo. Mas eu achei muito interessante você trazer essa ampliação, né, de visão em relação a essa vida desregrada. E a gente trazendo para o contexto da pergunta feita por Jackson, essa vida desregrada, ela é uma vida que vai ser vivenciada não só pelo jovem. Ela vai ser vivenciada também por aquelas pessoas que vão ter um pouco mais de idade. Se atravessa muito com a maturidade, né? A gente pode ter vários jovens que não vão vivenciar essa vida desregrada justamente porque entenderam, né? Atingiram um grau de maturidade para poder compreender essas vivências como algo desnecessário para o processo de caminhada dela, né? E é assim, o que eu queria trazer principalmente, sabe, é justamente essa ideia de que você, de certa forma, desprovido dessas atitudes de beber, sair em festas, tendo sexo exacerbado, né, como você colocou, sabe? Tendo essas condutas, uma pessoa que não faça tudo isso pode ter uma vida desregrada. Pode estar vivendo, entende? Então, assim, viver uma vida desregrada não é você se abster dessas coisas, entende? É você viver cada coisa delas consciente, maduro, entende? De que está realizando a sua responsabilidade, entende? De ser resiliente, porque estar nos outros, como a gente comentou antes, estar em outros ambientes, entende? Estar em outros ambientes é importante para a própria expansão do exemplo como doutrina espírita, entende? Então, assim, do exemplo como espírita visceral, como algumas pessoas colocam. É um espírita que é de dentro para fora, entende? Sim. E aí, no momento em que um jovem, ele vive uma vida desregrada dentro do centro ou fora do centro, entende? Ou dentro dos padrões que as pessoas colocam como vida desregrada, as consequências vão ser justamente aquelas que a gente tinha comentado antes, lá no iniciozinho. A gente comentou sobre a confusão que pode existir entre as influências, entre as percepções das influências dos desencarnados e dos encarnados também, em você, no momento onde você não vai conseguir ter consciência, muitas vezes, do que é seu, do que é do outro. E aí você vai embolar tudo, vai ficar tudo junto e misturado, sabe? E aí a sua qualidade de vida vai lá para baixo, entende? Vai lá para baixo porque o processo mediúnico, ele se torna mais intenso
quando a sua sintonia e vibração está justamente para as feridas morais, que é justamente que as feridas morais elas não estão no ato em si. Já dizia Paulo que naquele sentido de que nada em si é imundo, nada em si é imundo, mas aquele que o olha, sim, esse sim é imundo. Então, assim, dentro desse processo a gente precisa identificar o que é que está desencadeando essa vida desregrada. Entende? Porque é esse ponto, assim, que não vai estar dentro desses padrões de vida desregrada. Entende? Tanto que é o que a gente acontece de muitos desencarnados, espíritas, trabalhadores espíritas, que chegam na espiritualidade totalmente adoecidos. Entende? Apesar de ter tido uma vida madura, regrada dentro do centro, entende? Dentro dos padrões que o pessoal coloca como uma vida regrada, estipula mas como estava algo totalmente adequado, né? Exatamente, estipula como algo adequado, mas não percebeu o que é que de fato é desregramento na sua vida. E as consequências são justamente essas, porque quando a gente sintoniza com esse desregramento interno, é uma coisa que é de dentro para fora, não importa o que você esteja fazendo. Sim. Você deixa essas suas feridas expostas, sabe? Existe uma imagem muito interessante, para não dizer forte também, né? Que guia esse processo mediúnico. Uma sintonia negativa, como moscas que se aproximam das feridas. Então, as influências que vão, de certa forma, te dar impressões assim desagradáveis, angustiantes, né? Que podem até desencadear as patologias que nós tínhamos comentado no início, são justamente essas feridas que nós não só deixamos expostas, mas também vamos cultivando ela. É estranho, né? Você cultivar uma ferida para que ela continue aberta ou vá aumentando. Mas é um processo que a gente faz, entende? Quando a gente se entrega a esses sentimentos, entende? Que estão por detrás das nossas ações. Seja elas dentro dos padrões de vida desregrada, ou seja elas numa vida que a gente está sendo o bom mocinho, quadradinho, indo para o centro tais e tais dias, entende? Fazendo evangelho muitas vezes na frente de determinadas pessoas. Né? Mas qual está sendo essa intenção, esse sentimento que você está cultivando aí dentro? E aí vamos seguindo para a gente caminhar para encerramento, né? Já está chegando. Falta 7 minutos. E aí a gente vai, a minha técnica de TI aqui já está me notificando em relação ao horário. A bicha coloca quente, viu? E aí a gente vai para o... Ela foi minha técnica de tempo também, na minha... Foi? Foi, né? Pronto, então a gente vai para o último... a última linha de raciocínio, né? Que aí a gente tem mais 5 questionamentos, na verdade 6, né? Porque tem um tal de Vitor Valzertudes aqui que também fez um questionamento, que vai ser muito interessante a resposta do próprio Vitor Valzertudes. O último tópico é falando sobre desenvolvimento mediúnico, né? E aí a Adriele trouxe uma contribuição, né? Ela perguntou: mediunidade é algo que todos temos? Como é possível desenvolvê-la? A primeira pergunta, você até respondeu lá na introdução, né? Falando sobre o que, se nós temos essa mediunidade, né? Qual a diferença? Mas como é possível desenvolvê-la? Desenvolver a mediunidade de forma muito prática e simples é justamente o seguinte: não existe receita, né? É um caminho muito particular, sabe? Como a gente pode desenvolver a mediunidade? A priori, né? Existe forma de desenvolver a mediunidade dentro do centro, fora do centro e nos dois ambientes, por exemplo, em casa. Existe um curso, né, de mediunidade online que são uma sequência de vídeos
que traz uma vivência muito prática, sabe? Eu, dentro do meu desenvolvimento mediúnico, quando eu estava estudando, eu encontrei esses vídeos assim, muito interessantes, de uma pessoa muito conceituada, inclusive, dentro do movimento espírita, que é a Terezinha Oliveira. A Terezinha Oliveira, ela tem um curso de mediunidade de várias videoaulas, sabe? Onde ela vai comentando noções muito práticas, sabe? Quem tá vivendo o processo mediúnico vai estar percebendo que os comentários e a forma como ela conduz o estudo são de coisas muito presentes na vivência prática, sabe? Na vivência prática, acho que é redundante, mas na vivência, né, da prática mediúnica, entende? E aí uma das formas é a gente procurar esses estudos para poder reconhecer em nós mesmos essa forma, essas sensações, sabe? Quando não é possível, por exemplo, esse desenvolvimento dentro do centro espírita, entende? Por acolhimento, por disponibilidade de tempo, entende? Mas hoje, por exemplo, nós estamos numa situação de pandemia. Assim, eu espero, né, que todos os centros estejam em processo de suspensão das atividades mediúnicas pelos decretos, né, da Secretaria de Saúde. E aí nós, né, todos nós que somos médiuns, nós temos que viver essa mediunidade em casa, sabe? Dentro do contexto onde nós estamos inseridos, fora da prática, dentro da reunião mediúnica, entende? Como é possível isso? É possível nós realizarmos esse desenvolvimento e essa prática mediúnica sem, de fato, dar essa passividade para essa intermediária, sabe? Não raro, é muito comum nós encontrarmos dentro do trabalho mediúnico, logo depois da reunião, quando os médiuns e outros trabalhadores da reunião mediúnica vão para casa, ao adormecer, eles vão continuar trabalhando com a espiritualidade no auxílio daqueles espíritos que estavam com você na reunião mediúnica. Então, os seus fluidos como médium são utilizados até depois da reunião, durante o seu processo de repouso físico. Mas você continua ativo, você é convidado para poder continuar nesse trabalho, entende? Então, assim, manter-se em sintonia, muitas vezes, realizar processo de irradiação de fluidos dentro do horário daquela mediúnica é uma forma de você trabalhar a mediunidade fora do centro. Principalmente se você começou um trabalho de desenvolvimento ou se você deseja começar. Hoje, se você quer começar, qual o dia de trabalho do centro que você participa, mas você ainda não é integrado lá? Faça um evangelho, por exemplo, faça uma leitura do evangelho, uma prece e uma mentalização para aquela reunião que acontece naquele dia, naquele horário. É uma forma de você começar a sintonizar com o grupo, caso você não esteja disponível, entende? Por questões logísticas, por questões de trabalho, por qualquer outras questões. Então, o desenvolvimento dessa mediunidade, ela pode acontecer em todos os âmbitos, entende? E aí, esse estudo e essa prática, ela deve começar nesse processo de sensibilização de você para com você mesmo, entende? E a prática, assim, de você trabalhar psicofonia, psicografia, o mais indicado que eu acharia era você ter o acompanhamento com alguém que já vivenciou esse processo, sabe? Que vai te dizer, essa insegurança eu senti, isso que tu tá sentindo, pode ser advento disso e disso, que já aconteceu casos dessa forma, entende? Então, assim, na prática mediúnica, o ideal era sempre você estar sendo acompanhado por isso, né? Por essa pessoa que vai estar com essa experiência, com essa bagagem. Show. Batemos a nossa hora, né? Batemos a nossa hora. E ficaram alguns questionamentos aqui, né? Priscila perguntou se existe uma idade mínima para a prática mediúnica. E aí, isso seria muito interessante se a gente tivesse tempo para poder debater, né? Porque isso se atravessa muito com as práticas das casas. E eu acho que a gente poderia falar bastante coisa, mas talvez fique por uma próxima oportunidade, né? Gilmar também trouxe uma contribuição perguntando se crianças, sonhos e amigos imaginários têm a ver com mediunidade.
também seria algo muito interessante da gente trabalhar, mas infelizmente bateu o nosso tempo, tá Pois certo? é. Eu queria Poxa. agradecer a você, Vitor, pela disponibilidade, tá certo? Por ter se debruçado aí na temática, que é uma temática bem ampla, como você bem disse, né? E que nos traz várias reflexões como espíritas e como espíritas que estão dentro de uma casa contribuindo para o acontecimento do trabalho, né? E aí, de fato, Priscila, é uma pena, tem muita coisa que a gente poderia falar. Mas fica para uma próxima Muita mesmo. oportunidade, né? Eu tenho certeza que o nosso Total. amigo, por livre e espontânea pressão minha, da equipe espiritual também, ele aceita uma próxima vinda. Com certeza, com certeza. Tá certo? O convite já está aceito. Aí, tá vendo? Eu gosto assim. Quando a gente já tá disposto para o trabalho. E aí, antes da gente fazer a nossa prece, gente, vamos lembrar de compartilhar o nosso perfil, né, nos seus grupos de amigos que também são afins à doutrina espírita, para a gente ampliar cada vez mais esse debate, ampliar cada vez mais essa corrente e a gente conseguir levar a luz da doutrina espírita para aqueles que estão buscando esse conhecimento, né? Vamos lembrar que a gente também tem um canal no YouTube, tá certo? Vamos lá seguir esse canal, vamos ativar o sininho para receber as notificações, tá? E em breve, Bem youtuber. em breve a gente vai conseguir disponibilizar as lives também via YouTube. Então, a gente está buscando o máximo da tecnologia para poder auxiliar a nós e auxiliar essa doutrina que é tão esclarecedora, né? Total. E aí, meu amigo, mais uma vez, gratidão imensa, tá? Por você ter disponibilizado aí a sua mente, o seu corpo, a sua mediunidade para a realização do trabalho, tá? E aí eu vou fazer a prece final, tá certo? E aí eu vou convidar você para participar da nossa prece final também, tá? A todos os nossos irmãos que estão aí online, vamos elevar o pensamento a Deus, tá certo? Elevar o pensamento à espiritualidade amiga, aos nossos guias, aos nossos mentores. Lembrar que eles sempre estarão ao nosso lado e que a gente precisa abrir a nossa mente e deixar fluir essa energia que faz parte da criação do Mestre, contribuindo com a seara do Divino Mestre como verdadeiros trabalhadores e verdadeiras ferramentas que serão fundamentais para a realização deste. Sejamos nós aqueles irmãos que levarão a luz, que levarão o abraço, que levarão a palavra do Divino Mestre a todos aqueles que ainda se encontrarem distantes do teu caminho. E que a gente consiga compreender cada vez mais a nossa importância como seres individuais responsáveis pelo desenvolvimento e o progresso, não só dos nossos irmãos espirituais, mas também do nosso planeta Terra, essa nave-mãe que nos acolhe e que nos permite progredir, que nos permite amadurecer em nossa verdadeira essência, que é espiritual. E é grato pela oportunidade de estar aqui dividido com todos esses irmãos que finalizamos mais esse estudo do Mocidade na Santa e Divina Paz. Que assim seja. Seja. Meus irmãos, muito obrigado por vocês estarem conosco, tá certo? Aguardamos vocês no próximo sábado. Teremos a participação do coordenador da juventude de lá da federação, o Edson, tá certo? Então, venham todos aqui neste mesmo bate-canal, neste mesmo bate-horário, para participar e contribuir bastante com o desenvolvimento desse estudo maravilhoso. Beleza?
Valeu, Vitor. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem na paz e bom final de semana, tá certo? Usem a máscara, lavem as mãos, se precisarem realmente sair, tá certo? Aquele velho álcool em gel, aquela velha lavadinha. Vampirinha. Paz e bem. Estamos todos unidos e aguardando para que isso tudo passe logo e a gente consiga voltar a se abraçar, né? Que a gente tá sentindo falta disso, Certeza. desse calor. Tchau, pessoal. Até mais, tá? Tchau, tchau.